Oremos. Eterno Deus e Pai que estás nos céus, nos encontramos em Tua presença uma vez mais agradecidos pelas bênçãos que Tens concedidos a cada um de nós, a cada dia, por este dia que estamos tendo e também por estes momentos que vamos estudar a Tua Palavra. Estamos iniciando uma nova semana de estudo, que Teu Espírito Santo se faça presente na mente e no coração de cada um de nós, ajudando-nos a entendermos e colocarmos em prática em nossa vida os Teus ensinamentos. Ó Pai, nós pedimos que abençoes todos aqueles que estudam conosco. Todos têm necessidades, problemas, lutas, dificuldades. Tu sabes, Pai, a sinceridade, a fé que cada um tem em Ti. Conceda as bênçãos conforme a Tua vontade. Em especial, Pai, nós apresentamos a Ti o pedido da nossa irmã Iraci Granque Rodrigues, que pede especialmente por Augusto, por Alex, Vilmar, Erno, Débora, Márcio e Fernando, problemas sérios com drogas. Que Tu possas, ó Pai, trabalhar na mente e no coração de cada um desses jovens, ajudando-os a se libertarem, Pai. Atenda os pedidos e as orações dos pais desses jovens que clamam por libertação. Também pedimos por Eliane, a nora da Naíris. Ela está com um tumor no cérebro, já fez cirurgia, mas ainda ela não está bem, Pai. Tenha misericórdia, estenda as Tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Estamos aqui para continuarmos o nosso estudo na série Filipenses e Colossenses, onde Paulo apresenta Cristo que veio a este mundo para nos unir a Deus através da sua vida, da sua morte e da sua ressurreição. E Paulo, ele exorta aos filipenses para que permaneçam firmes na fé, para que sejam como estrelas na noite, brilhando num mundo de trevas, um mundo de escuridão moral e espiritual. E esta semana, no capítulo 3, que nós estaremos estudando com vocês, Paulo, ele vem falando da confiança que nós deveremos ter somente em Jesus para a nossa salvação. Não existe nada que nós possamos fazer para ser salvos, porque é somente através do sangue de Jesus, de aceitarmos o sacrifício dele em nossa vida e passarmos pelas águas batismais, nós teremos os nossos pecados perdoados e estaremos salvos por Jesus. Durante a caminhada cristã, nós precisamos seguir as orientações que Jesus deixou na sua palavra para que possamos nos manter em comunhão com Ele e nesta caminhada rumo aos céus. Obedecer a Deus e fazer a vontade dele, seguir os seus ensinamentos, não nos acrescenta méritos para a salvação, porque nós já fomos salvos em Jesus. E era isso que o apóstolo Paulo estava dizendo agora aos filipenses. Por quê? Porque apareceram ali, entre os filipenses, pessoas querendo obrigar os gentios que haviam se convertido ao cristianismo a praticarem a circuncisão, já que não era mais necessário. Agora não é mais necessária a circuncisão, é o batismo que nos une a Jesus, é o batismo que nos identifica como filhos pertencentes à família de Deus. Quando Deus chamou Abraão, a circuncisão era necessária para identificar aqueles que realmente pertenciam ao chamado que Deus havia feito a Abraão. Eles estavam então demonstrando isso através da circuncisão. Agora, quando Jesus veio, esse sistema de circuncisão, ele deixou de existir e agora passa a existir o batismo, que nos une a Cristo e nos torna parte da família de Deus. Muitas pessoas pensam que é necessário nós fazermos alguma coisa para sermos salvos. Nós fazemos o que Deus nos pede porque fomos salvos em Jesus, não para sermos salvos. Há uma diferença e muitas pessoas não entendem. Muitas pessoas pensam assim: eu não sei se eu vou estar salvo porque eu não consigo. Não, já está salvo em Jesus, agora é caminhar com Ele, é buscá-lo cada dia através do estudo da Bíblia, através da oração. E esta comunhão é que vai fazer com que nós sejamos como estrelas na noite, que estudamos semana passada, e vai fazer com que nós permaneçamos firmes nas promessas que Jesus fez, de que Ele estava indo e que Ele vai voltar para nos buscar, e todo aquele que crer e for batizado será salvo. O apóstolo Paulo aqui em Filipenses capítulo 3, versos 10 e 11, ele diz: o que eu quero é conhecer Cristo e o poder de sua ressurreição, tomar parte nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte,
para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Então Paulo está sendo claro aqui o que é que ele queria: conhecer o poder de Jesus, viver esse poder em sua vida através da morte e ressurreição de Jesus. Ele tomava parte então nos sofrimentos de Jesus e se tornava como Jesus na sua morte para de algum modo alcançar a ressurreição. Então é isso que nós precisamos entender. Não há nada que nós possamos fazer para obtermos méritos para a salvação. Fazemos porque fomos salvos através do sacrifício de Jesus. Aqui em Filipenses capítulo 3, versos 1 a 3, Filipenses 3, versos 1 a 3, Paulo escreveu: Por fim, meus irmãos, alegrem-se no Senhor. Nunca me canso de dizer-lhes estas coisas e eu faço para protegê-los. Cuidado com os cães, aqueles que praticam o mal, os mutiladores que exigem a circuncisão, pois nós que adoramos por meio do Espírito de Deus, somos os verdadeiros circuncidados. Alegramo-nos no que Cristo Jesus fez por nós. Não colocamos nenhuma confiança nos esforços humanos, ainda que, se outros pensam ter motivos para confiar nos próprios esforços, eu teria ainda mais. Por que Paulo está dizendo isso? Que se muitos pensam em confiar naquilo que eles fazem, Paulo ainda mais. Por quê? Porque Paulo, ele era judeu e era fariseu, segundo a lei. Ele era irrepreensível, ele seguia à risca o que o farisaísmo exigia dos seus seguidores, que fossem irrepreensíveis naquilo que eles faziam, corretamente seguindo ao pé da letra tudo o que eles aprendiam no farisaísmo. Então, Paulo, ele vem aqui dizendo em Filipenses capítulo 3, versos de 1 a 3, que nós deveremos nos alegrar no Senhor e cuidar com os cães. Quem são os cães? Os cães são exatamente aquelas pessoas que ensinam coisas que não estão na palavra de Deus. Paulo chama eles aqui de mutiladores. Por quê? Porque os cristãos lá de Filipos, que eram judeus e se converteram ao cristianismo, estavam exigindo que os novos conversos que vinham dos gentios para o cristianismo deveriam também se circuncidar. E Paulo dizia: não façam isso, isso é se mutilar. Porque não é isso que nós estamos agora aprendendo através do que Jesus veio fazer aqui neste mundo. Não é mais necessário a circuncisão. E então Paulo os chama de cães. Nós temos na Bíblia alguns versos bíblicos que falam também, usam essa expressão, os cães. Por exemplo, Salmos 22:16, meus inimigos me rodeiam como cães, um bando de perversos me cercam. Perfuraram minhas mãos e meus pés. Então veja, o salmista também usou essa expressão de que as pessoas, os inimigos dele, estavam rodeando como cães. E ainda em Isaías, no capítulo 55, melhor dizendo, capítulo 56 e no verso 10, Isaías ele diz: venham animais do campo, venham animais do bosque, venham e devorem, pois os vigias do meu povo são cegos e ignorantes, são como cães de guardas mudos. Vejam, mais uma vez a expressão cães. E ainda, nós temos também em Mateus, no capítulo 7, verso 6, Jesus dizendo: não deem o que é santo aos cães, nem joguem pérolas aos porcos, pois os porcos pisotearão as pérolas, e os cães se voltarão contra vocês e os atacarão. Então a Bíblia, ela traz algumas expressões que às vezes nós não entendemos, mas no que o apóstolo Paulo vem dizendo aqui é que Paulo estava acusando essa circuncisão que estava sendo exigida aos gentios de falsa circuncisão. Quer dizer, era uma mutilação que eles estavam fazendo e não se circuncidando como Deus havia pedido a Abraão que fizesse a circuncisão. E outra coisa, o concílio lá dos cristãos gentios, está relatado em Atos capítulo 15, eles decidiram de que não era necessário os gentios se circuncidarem,
aqueles que se tornavam cristãos. Por quê? Porque já não era mais necessário esse ritual para serem integrados à família de Deus. Como eu disse agora há pouco, agora era o batismo que unia a pessoa a Cristo e não a circuncisão. Então nós precisamos, irmãos, nos alegrar no Senhor. A nossa salvação já está garantida através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. A morte dele, a ressurreição, nos garante a salvação, desde que nós o aceitemos, desde que nós confessemos os nossos pecados, desde que nós passemos pelo batismo. Nós já estamos com o nosso nome no livro da vida. Agora, é possível que muitas pessoas desistem dessa caminhada, porque Paulo mesmo escreveu: aquele que está em pé, veja, não caia. Por quê? Porque as tentações, as provações são muitas. O inimigo está trabalhando, procurando tirar as pessoas do caminho. E se a pessoa não estiver firme naquilo que crê, que é a palavra de Deus, se a pessoa não praticar aquilo que está sendo trazido ao conhecimento da pessoa, a pessoa ela vai acabar caindo da fé. Então Paulo ele alerta: aquele que está em pé, veja, não caia. Nós precisamos fazer todo o possível para estarmos sempre buscando a presença de Deus em nossa vida, ter comunhão com Ele. E a comunhão ela vem através do estudo da Bíblia, através da oração e através do testemunho. É assim que nós vivemos a nossa vida cristã e deveremos estar alegres. Por quê? Porque Jesus já nos garantiu o perdão dos pecados e também a salvação através da sua vida e da sua morte. Nós continuaremos essa semana buscando conhecer a vontade de Deus através dos ensinamentos que Paulo trouxe aqui aos Filipenses. E esses ensinamentos, eles são atuais ainda hoje. Eles não deixaram de serem necessários para a nossa vida cristã. Eles continuam em vigor. A Bíblia, ela é única. A Bíblia, ela não mudou e ela não mudará. E até que Jesus venha, nenhum jota, nenhum tio será tirado da lei. E aí sim, quando Jesus voltar, nós estaremos sendo levados para viver com Ele para todo sempre. E aí nós ouviremos dos próprios lábios de Jesus tudo aquilo que aconteceu neste mundo, o amor do Pai por cada ser humano de dar o seu Filho para morrer por nós. Estaremos então conhecendo isso diretamente do nosso Senhor Jesus. Agradecemos a vocês que estiveram conosco hoje estudando a Bíblia. Vamos retornar amanhã para dar a sequência ao estudo e desejamos a todos que a presença do Espírito Santo seja constante na vida de cada um e que sempre tenhamos um dia abençoado.